bom dia. Hoje é dia 9/9/21. Nós estamos aqui com a doutora Karina Veras para conversar sobre autismo na percepção da psicanálise, alcances, desafios e caminhos. Esse é mais um Rodadas de Webinar, que vem em parceria com o projeto de extensão que está sendo desenvolvido hoje em parceria com a comunidade Mãe Luísa. Nesse momento, a gente precisa conversar sobre como a psicologia compreende e acompanha o espectro autista com diferentes abordagens de ferramentas, com a diversidade de linhas teóricas, científicas e metodológicas. Entender sobre elas vai nos ajudar a intervir sobre o espaço. E é por isso, tanto compreender quanto intervir sobre o espaço de maneira mais solidária e mais integrada com as necessidades do grupo no qual nós estamos projetando. Então, seja muito bem-vinda, professora Karina. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Se você puder fazer uma breve apresentação sobre você antes de iniciar, eu agradeço. Bom dia a todo mundo. Eu também queria começar pelo agradecimento. É sempre, né, um voto de confiança que a gente recebe, uma alegria sempre, quando a gente recebe um convite assim, né, para falar do nosso trabalho. Eu sou Karina Vera, sou docente do curso de Psicologia da UNRN desde 2018, mas já estou na docência há mais ou menos 15, 16 anos, trabalho, né, sou psicóloga, trabalho com a psicanálise no consultório, devido à minha atividade profissional entre a universidade e a clínica, e mais propriamente com a psicanálise, né, eu faço formação, sou psicanalista do Fórum do Campo Lacaniano, em Natal, Rede Diagonal Brasil, e estou nesse fazer já desde sempre, na verdade, né. E quando eu recebi o convite, né, de Camila, uma das primeiras coisas que eu falei foi, olha, na psicologia a gente sempre tem olhares diferentes, diversos, sobre as problemáticas, né? E isso é uma característica da psicologia, uma peculiaridade, né? Existem correntes de pensamento, e essas correntes de pensamento, elas desaguam nas intervenções, né? Então, as intervenções, elas não são a forma das intervenções, ou seja, a nossa clínica, né, o nosso olhar, ele não é o mesmo, né, e não poderia ser diferente, porque a gente está falando de sujeitos, né. Então, é isso mesmo, né, teria que ser desse jeito, teria que ser dessa forma. E quando eu recebi o convite para falar de autismo, eu falei isso, né, a gente não tem o mesmo olhar em relação à compreensão de sujeito, em relação às terapêuticas, né, são linhas de trabalho diferentes, apenas diferentes, né, não é uma competição, mas são diversidades, a gente tem diferentes propostas de trabalho terapêutico, de compreensão de sujeito e de trabalho terapêutico, consequentemente. Então, a ideia hoje é falar de autismo, né, e aí para mim é um desafio, porque normalmente eu falo num campo, né, da psicologia e falo num campo mais propriamente da psicanálise, e é um desafio maior e é muito gratificante também poder ter essa oportunidade de falar para outras pessoas de outras áreas, porque, na verdade, o autismo tem muito isso, né, ele convoca muito, ele desperta muita curiosidade, ele desperta muito, né, o olhar sobre essa condição, que na psicanálise a gente chama de uma condição subjetiva, né. Bom, eu preparei um material aqui e vou começar pelo clássico. Temos até 11h45, né, então eu vou tentar apresentar aqui em torno de 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, e depois a gente abre para os questionamentos, né. Bom, eu vou começar com uma coisa clássica mesmo, né, de onde vem essa palavra autismo, de onde vem esse termo autismo, desde 1907, né, que Bleuler, ele partindo dessa terminologia autos, que significa, né, em grego, si mesmo, ele traçou aí essa palavra, né, autismo, para designar
o ensimesmamento do sujeito em seu mundo interno e a ausência de qualquer contato com o exterior, que é uma das marcas mais prevalentes do autismo, né, para além de todas as possibilidades de terapêutica e de compreensão do sujeito e entendimento do autismo que a gente possa ter, tem uma coisa que é um consenso de todos, né? O autismo, ele traz essa marca muito forte de um fechamento para o mundo exterior. Essa forma de fechamento, ela é diferente entre as pessoas, entre os próprios autistas, né? Mas é uma marca que é prevalente, ela é um consenso, vamos dizer assim, há um fechamento, há um ensimesmamento do sujeito, né? Então, isso vem lá desde 1907, pode passar, Camila, por favor. Em relação a como isso se transformou depois numa categoria psiquiátrica, né, a gente tem um breve histórico aí com Léo Kanner, que é quem instituiu o autismo como uma síndrome, porque se tratava, ele fez um experimento com 11 crianças, ele traçou aí, né, uma série de sinais e deu um nome, né, nomeou isso como uma síndrome na psiquiatria infantil, que se denominou distúrbio autístico do distúrbio afetivo, e depois de autismo, né? E eram crianças que, na época, elas não pertenciam a nenhuma das classificações psiquiátricas que existiam, né? Então, ele nomeou assim, e ele fez uma série de classificações que se tornaram problemáticas depois, porque ficou muito marcado, né, na condição do autismo, uma coisa que eu vou tratar mais adiante, que é a incapacidade e o déficit, né? Então, naquele momento, era um momento de início, Léo Kanner atribuiu às mães, né, essa condição da criança como sendo algo aí que viria aí de uma falta de afetividade nessa relação, né, com a mãe. Ele apontou para esse aspecto, e isso trouxe uma negatividade muito forte, né, para a época. Enfim, então ele seguiu pesquisando sobre esse conjunto de sintomas que ele denominou autismo. Pode passar. Bom, eu vou dar um salto, né, porque senão a gente teria aí ia requer um tempo bem maior. O fato é que de lá para cá, né, a gente vem discutindo sobre o autismo, as suas características, os seus traços, em que condições ele aparece, como é que ele se desenvolve, quais são os vários tipos. A gente vem nessa discussão desde lá, né? Tem um termo que se costumava usar na época de Kanner, lá em 1943, que era as mães geladeiras, como se fosse isso, as mães que seriam frias, né, em relação aos seus filhos, não teriam desejado os seus filhos e por isso a condição autística. Isso caiu já há muito tempo, não se trata disso mesmo, né, ainda que a gente aponte para essa relação como sendo importante, né, fundamental, como a gente vai tratar mais adiante, mas esse aspecto de culpabilização da mãe, isso não se sustenta mais, né, não se trata disso, mas o fato é que a gente vem, um tempo, né, discutindo isso dentro dos sistemas de codificação que a gente tem, e a gente tem dois hoje, né, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que foi publicado em 2013, a versão 5, e o CID-11, né, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, elaborada pela OMS, né, então a gente tem aí, a gente lida, né, a psicologia como um todo lida com esses dois sistemas de codificação. Pode passar. Bom, eu trouxe o DSM, que é o que mais tem chamado nossa atenção e mais tem exigido que a gente tenha um olhar muito crítico, muito reflexivo, e que a gente permaneça discutindo a premissa que está lá hoje, não é? Porque, bom, tem um problema aí para a gente discutir, que é o diagnóstico, né? Porque um diagnóstico, quando ele é elaborado, quando ele é atribuído a alguém, a gente acaba selando, né, a vida daquela pessoa.
é um ponto muito delicado, sempre muito cauteloso, né? Cautela quando a gente vai diagnosticar, porque aquilo cai para o sujeito como uma verdade. E isso tem consequências, né, permanentes na vida das pessoas. Bom, na atualização mais recente do DSM-5, o autismo ele ganhou uma nova denominação, que foi essa palavra espectro, né? Então, ele entrou, né, ele passa a ser denominado como um transtorno, e aí a gente já chama atenção para essa palavra transtorno, porque é uma coisa que é desviante, né? Tudo que é transtornado é desviado de uma normalidade. E o espectro que abriu um leque muito grande, incluiu no autismo, incluiu aí toda e qualquer condição, né, de uma dificuldade na linguagem, né, nos padrões de relação com o outro, tudo passa a poder ser considerado autismo. Isso trouxe um problema para os críticos, né, para aquela corrente que não concordou, é um problema, não ajuda, não é? Porque você inclui uma diversidade enorme, então qualquer sutileza nesse campo, né, qualquer dificuldade, não qualquer, mas assim, corre-se esse risco de qualquer dificuldade ela poder ser nomeada autismo. E a gente está discutindo, né, para a corrente crítica em relação ao DSM, a gente tem esse problema para discutir, né, para permanecer discutindo. Então, tá dessa maneira, né. Bom, eu vou ler do jeito que está aí, só para a gente passar rapidamente. Transtorno do espectro autista, né, ponto A, é um déficit permanente na comunicação social, na interação social, nos diferentes contextos, não explicados por atrasos gerais do desenvolvimento e são manifestos por 3 itens, esses déficits. Existem os déficits da reciprocidade socioemocional, existem os déficits do comportamento comunicativo não verbal, utilizado para a interação social, e existe um déficit do desenvolvimento e da manutenção das relações em concordância com o nível de desenvolvimento. Ou seja, tem uma marca muito forte, né, que é o sujeito autista, né, aí na convivência com o outro. Né, como é que isso se coloca? O ponto B fala de modalidades restritivas e repetitivas dos comportamentos, interesses ou atividades manifestadas por pelo menos 2 dos seguintes itens. Ponto 1. A linguagem, os movimentos motores ou a utilização dos objetos estereotipados e repetidos, às vezes aquela criança que fica naquele movimento repetitivo, né, motor, uma linguagem empobrecida, muitas vezes, né, com ecolalias, que é aquela repetição, né, que ele escuta e repete a mesma palavra, o mesmo termo. Excessiva adesão à rotina, padrões ritualizados de comportamento verbais ou não verbais, excessiva resistência à mudança, ele tem uma dificuldade muito grande, né, a rotina é muito preso a rotinas. Interesse fortemente restritos, fixos, anormais pelo assunto, ou seja, tem um interesse altamente, excessivamente desenvolvido para um determinado aspecto e muito empobrecido em relação a outro. Hiper ou hipoatividade aos estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, que é ele ser muito, né, a coisa do ambiente é muito importante para o autismo, para o autista, porque ele é muito sensível, né, a ruídos fortes, a muita movimentação, espaços muito movimentados, com muitas pessoas, e aí já a gente discute um pouco o porquê disso, né, mas ele é muito alerta ao ambiente, muito sensível ao ambiente, isso é uma marca também muito forte do autismo. Bom, ponto C, os sintomas devem estar presentes na primeira infância, isso é uma questão, porque às vezes os bebês já demonstram, às vezes só depois dos 3 anos, quando as demandas sociais começam a chegar e ele começa a desenvolver certas características, e os sintomas eles perturbam e vão limitar ao mesmo tempo o funcionamento cotidiano, né, que é um problema que a gente tem. Pode passar. Bom,
indícios e sinais que podem, eu aspiei o podem, porque não é uma regra, podem estar presentes e de modo variável, que é o que a gente tem falado, né? A grande dificuldade que a gente tem, porque existem autismos no plural. A primeira coisa, a gente tem que considerar autismos no plural, são muitos, né? Então, o que a gente pode dizer desses sinais? Eles podem ou não estar presentes. Dificuldades importantes quanto ao vínculo com pessoas e situações, que é aquela questão que a gente colocou desde o começo, né? A troca afetiva para o autista é sempre uma questão muito, muito grande, né? Essa recusa dele em relação ao outro. Uma certa, não é indiferença, naquela indiferença comum que a gente costuma falar, né? Eu estou indiferente a você, não é isso. Né? Não é como um ato que se faz quando você quer mostrar para a pessoa que é indiferente a ela, enfim, aquela questão toda. Para o autismo não é isso, é uma indiferença que é estrutural, né? É o modo de ser dele, né? Que parece que recusa o outro. Empobrecimento significativo no emprego da linguagem, né? Ou a linguagem está ausente, ou ela inexiste, autistas que não falam, ou eles são muito ecolálicos, né? Que escutam algo e repetem, como se fosse mecanicamente. Uma relação exclusiva com objetos no brincar, né? As crianças brincam de forma muito fechada, se mantém ali uma relação muito forte com alguns objetos, fica muito presa, fica muito ocupada daquele objeto, excessivamente ocupada daquele objeto, e, né, reproduz repetitivamente algumas brincadeiras. Como eu disse, reação excessiva a ruídos fortes e objetos em movimento, e aspectos tônicos posturais e sensório-motor falhos, né? Bom, eu vou só repetir, né? Isso pode ou não estar presente, e quando está de modo muito variável, né? De forma sutil ou de forma extrema. Pode passar. Bom, o que acontece, né? Que eu queria trazer aqui para todo mundo. Esse discurso, ele é um discurso, né? Que deixa muito em evidência a deficiência, né? E é isso que a gente vem, né, dentro da psicanálise, a gente para nesse ponto para a gente discutir como é que isso repercute com as crianças, né? Como é que a gente olha para essa criança e deixa ela nessa condição de deficitária. Isso é um problema para a gente dar conta, né, na psicologia e aqui propriamente na psicanálise. Né, porque essas representações culturais deixaram o autismo muito com essa marca de um déficit, de uma deficiência e de uma impossibilidade. E existem diferenças importantes, que não é o caso da gente discutir aqui, que é a diferença entre autismo e psicose, né? E o autismo tem uma peculiaridade, né? Tem uma marca. Então, é um modo de existência subjetiva daquele sujeito, né? E a gente poderia dizer, sim, representa muitas vezes uma dificuldade em vários aspectos da vida social, mas em si mesmo não deveria ser tão marcado pelo déficit, né? Mas, enfim, essa é a questão. Onde estaria a maior evidência da subjetividade do autismo? Porque é um modo de existência, é uma maneira de estar no mundo, é uma maneira de estar com o outro. E aí existe um prejuízo nesse consenso, né, de que o autismo é um colapso da vida psíquica. Não há consenso aí, não há consenso. Né? Ou seja, por que não há consenso? Porque as próprias, primeiramente pela condição da criança, né, que a gente assiste todos os dias, o que as crianças podem fazer na condição em que estão, e porque nesse aspecto das pesquisas a gente também não encontra consenso. Pode passar, Camila. A pergunta que fica insistindo é, a gente deve falar em causa? Existe uma causa? Se a gente não estiver discutindo isso do ponto da psicologia, desde aí, a gente já diz, não há causa, né? Não há causa que seja consenso. A perspectiva genética, que ela é muito acessada, né? É muito pesquisada, né? O que acontece geneticamente? É genético, não é? Nasceu assim, tem um gene, não tem?
Na perspectiva genética, a gente tem mais de 200 variantes. Né? Existe uma amplitude que é excessiva, como vocês estão vendo aí, e heterogênea dos critérios diagnósticos do ponto de vista da genética mesmo. Não há prevalência causal uniforme e monodeterminada, ou seja, não há uma determinação do autismo. O consenso não há uma única causa no autismo. Se você for para a medicina, se você for para o campo mais específico, né, da genética, não há. Existem pesquisas realizadas de todos os âmbitos e sempre se encontra, né, diferenciações, né? E isso recai, obviamente, né, na psicologia. Não há uma causa do autismo. Pode passar. Bom, aí eu queria parar um pouquinho mais nesse ponto, porque quando a gente fala de causa, o que a psicanálise pode dizer? Como ela pode falar das causalidades, no plural? Como ela pode falar nesse âmbito, né? Como é que as coisas se originam em nós? Se a gente for pensar como a gente se constitui, como cada um de nós, né, se constitui como sujeito, subjetivamente falando, eu vou tentar ser muito amplo aqui, porque tem pessoas, né, de outras áreas, de várias áreas, eu não imagino, né? E, bom, como é que a gente se constitui? Primeiramente, assim, apontar para a relação, né, com a mãe. Essa mãe, quando a gente fala mãe na psicanálise, a gente não está dizendo somente aquela que gerou, mas aquela que está ali fazendo aquela função materna, que pode ser qualquer pessoa e inclusive de qualquer gênero, né? Desde que ela se coloque como aquela que se responsabiliza, que se ocupa daquele bebê, que cuida dele, e deseja algo para ele, enfim. A gente não tem gênero nem condição biológica aí. Qualquer pessoa que se coloque assim, ela é a mãe. Então, a subjetivação começa aí, nessa relação, nessas trocas. Se existe uma coisa que é crucial em nós, é a troca afetiva. Se estamos aqui hoje, é porque a gente experienciou e foi ativo e passivo nessas trocas afetivas, né? Houve aí algo, quando eu digo passivo, é no sentido de que quando a gente vem ao mundo, a gente vem muito desprovido, né? De condição subjetiva e biológica para sobrevivência só, e precisa do outro. Então, é aí, né, nesse modo de estabelecer essa relação afetiva que as coisas começam psiquicamente falando, né? Então, tem esse vínculo primeiro com a mãe, tem essa função, né, de que o bebê, através daí, ele reconheça, ele faça os processos de reconhecimento do outro, da vida, dos estímulos externos, do que ele está vendo, do que ele está sentindo, ele vai pouco a pouco fazendo esse processo de reconhecimento simbólico. Né? É dentro dessa esfera afetiva e relacional que uma criança começa a conhecer o mundo, ela começa a nomear. É muito gradativo isso, né, como vocês podem imaginar, é muito processual, é processual, ou seja, é gradativo, é passo a passo, é nas sucessivas vivências que ele vai fazendo esse reconhecimento. E esse reconhecimento, a finalidade desse reconhecimento é um dia ele dizer, bom, agora eu sou fulano, diferente de você, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso. Isso é um processo que costuma mais ou menos finalizar na adolescência, esse processo de diferenciação do outro. Essa é a condição de todos nós, né? A gente vai fazendo esse reconhecimento, e a gente faz isso através dos símbolos, dos signos, que são mediados pelo afeto, pela troca afetiva. Quando eu falo afeto, não é só aquela coisa do senso comum que a gente conhece, né, do lado positivo, não. Todos os afetos estão envolvidos aí. Pode passar. E aí, bom, essa é a nossa condição. Como é que a psicanálise compreende, então, o autismo, se ela parte desse ponto? Bom, há uma espécie de falha nesse primeiro encontro afetivo. Uma falha que a gente chama de precoce. Há alguma coisa nessa relação mais bebê. Mas que alguma coisa? Esse é o ponto enigmático.
há algo aí que representa uma certa falência nessa possibilidade da criança de ir simbolizando o mundo. Não é que ela não faça isso, mas ela faz, mas há um comprometimento nisso. Há um comprometimento nesse reconhecimento. Tem uma autora que pesquisa sobre bebês com autismo, se chama Marie-Christine Lasnik, ela tem uma série de experiências, né, com crianças pequenas, e ela identifica desde lá aquele bebê que não olha, aquele bebê que fica enrijecido, aquele bebê que não, né, que fica, que parece não escutar, né, que não fixa o olhar na mãe. Tem alguma coisa ali que vai deixando esse mundo, né, aqui, é como se ele não conseguisse representar, como se ele não conseguisse se ligar afetivamente à mãe. E não é porque a mãe deixou de fazer isso ou aquilo, é porque ela negligencia ou ela não cuida bem, é além disso. Claro que a gente até pode até dizer, mas isso traz consequências se uma mãe negligencia seu bebê. Mas não se reduz a isso a causa, né? Então tem uma falha aí, tem algo aí, né? Então é isso do olhar, da voz, do toque, isso não vai transcorrendo como deveria, né? E não é um deveria de um padrão, né? Porque não há padrão, né? Nós somos tão diferentes uns dos outros, mas tem alguma coisa aí que vai trazendo um prejuízo, né? Um prejuízo na relação com esse outro, né? Que aí depois da mãe ele vai transferindo isso para os outros, né? Para os semelhantes. E aí, de forma que o autismo, ele é uma condição, ele é uma estrutura psíquica que a gente discute muito, né, que também não vem o caso aqui a gente colocar aqui, mas para a psicanálise, isso não está reduzido a um transtorno, ainda que traga, sim, prejuízos que transtornam a vida de uma pessoa, mas ele não se reduz a um transtorno, ele é um modo de existência, porque dessa condição a criança pode realizar muitas coisas. Pode passar. Bom, como é que a gente, né, então, faz em relação ao campo da intervenção? Existem muitas, falando com Camila, né, como é que são os tratamentos? Eles são diversos. E a gente nunca tem muita propriedade para discutir como é o campo da intervenção do outro, né, da outra linha. Então, tem a linha humanística, tem a linha fenomenológica existencial, tem a linha comportamental, que eu acho que é conhecida da grande maioria, que trabalha com o sistema ABA, né? E tem a linha psicanalítica, enfim, tem várias linhas, a linha corporal, e a gente não tem muita propriedade, porque quando a gente entra no curso de psicologia, que a gente vai se identificando nas linhas, a gente vai se detendo ali a se apropriar de uma, porque também não é, né, não dá para a gente fazer tudo, e aí, inclusive, é uma discussão dentro do curso de psicologia, porque a gente conhece amplamente as abordagens, mas a gente precisa né, vamos dizer assim, se especializar em uma. E, bom, como é que a gente, né, pode pensar esse campo da intervenção? Como é que eles trabalham? Né? A linha comportamental vai trabalhar fortemente a funcionalidade do autista. Né? Como fazer para que ele consiga viver de forma ali autônoma, fazendo suas coisas, cuidando da higiene pessoal, cuidando podendo brincar de uma determinada forma, respeitando regras, e a linha comportamental vai muito aí, nessa coisa mesmo comportamental. E a psicanálise, eu vou traçar esses dois paralelos porque eles são díspares, né? Eles são fortemente diferenciados. E a psicanálise trabalha numa outra vertente. É claro que ela reconhece a funcionalidade, que é importante para a vida de qualquer um, não seria diferente com o autismo, muito pelo contrário, mas ela vai focar nessa relação, né, no aspecto relacional do autista. Então, assim, o autista está lá, muitas vezes ele está ali, né, ele frequenta fono, ATO, nutricionista, pediatra, enfim. E na psicanálise, o que vai ser ressaltado é
essa modalidade afetiva, de troca afetiva que o autista estabelece. Vai se deter aí, né? Porque entende que a partir dessas trocas afetivas, muita coisa pode se transformar na vida dele. Então, não é que a psicanálise não olhe para o aspecto funcional, mas ela precisa, antes de qualquer coisa, a dizer: o autista é um sujeito. Ele é um sujeito. A insistência em normatizar, patologizar, né, de condicionar a criança, essa insistência, a gente reconhece como alguma coisa que não é tão interessante assim, né, que a gente espere, né, que com a intervenção o autista fique agindo como aquela criança ali que é normal, né, às vezes a gente cai nesse engodo. Então, é um falso dilema, isso, né? De um lado a funcionalidade, de outro a singularidade. Ou seja, a funcionalidade como todo autista, ele precisa saber amarrar os sapatos, ele precisa saber comer sozinho, ele precisa saber tomar um banho só. Isso é óbvio, está fora de, né? Ninguém questiona isso está ok, né? É isso. Mas o tratamento não é reduzido a esse aspecto. Ele amplia no sentido de que, bom, como ele faz isso? Como ele cuida de si? Como ele faz isso? O que é que ele diz? Como é que ele se relaciona com o outro quando ele está fazendo isso? Como é que ele lida com a própria higiene? O que é que ele fala? Como é que ele aceita isso? Como é o modo dele de se dirigir ao outro? É esse aspecto que a gente, né, porque na psicanálise tem uma coisa que é um termo muito próprio, que é a nossa energia psíquica, né? A gente aprende a distribuir essa energia psíquica nas coisas. É como se no autismo isso tivesse muito prejudicado. Ele não sabe muito o que fazer com os afetos dele. Ele não sabe muito se dirigir para o outro, ele não sabe o que falar, ele não fala para esperar uma coisa de volta. Né, tem aí algo que está prejudicado, e é aí que a psicanálise entra. Né? Pode passar. Então, as estratégias, né, que a gente tem são, bom, a gente poderia dizer, eu coloquei no autismo porque não é tratamento do autismo. Isso é muito importante eu deixar claro. Não é do autismo, já que o prognóstico do autismo não é cura, né? Ninguém se cura do autismo, já que ele é uma condição psíquica, né? Quando a gente diz assim, tem uma falha precoce na relação e tal, quando a gente diz falha, a gente usa muito uma palavra, né, essa que a gente costuma usar para classificar as coisas, mas se a gente pensar, né, aquela condição é válida também, né, e é nesse sentido que a psicanálise trabalha. Então, o tratamento é no autismo, não do, né. Então, o que as crianças, como é que a gente pode fazer para que essa dificuldade que é tão própria do autismo, né, de lidar com a linguagem, de lidar com as trocas afetivas, como é que a gente pode fazer para que isso, trabalhar isso para que isso não cause um prejuízo e uma angústia? Porque tem uma angústia dos autistas, né, nessa ecolalia, nesses movimentos repetitivos, nesses episódios, às vezes, de agressividade, às vezes de uma recusa, uma coisa que é insuportável ouvir, né, que ele não traça aí, não troca um olhar com o outro, tem um sofrimento aí. Então, bom, como é que a gente trabalha? Um aspecto da psicodramatização, né, se trabalha muito com expressões gestuais e sonoras, trabalha com música, com instrumento musical, né, com brinquedos que produzam sons, né, de modo que ele possa estabelecer ali uma troca com o meio, né, com aquilo que vem do meio. Se trabalha muito com esses aspectos, respeitando como ele consegue fazer isso, né, como ele consegue atender a, por exemplo, uma regra de uma brincadeira, né, a se respeitar
o modo dele e não esperar que ele comece a agir tal qual a maioria das crianças. Tem uma sutileza muito grande nisso aí. Então, a gente trabalha sempre nessa né, de deixando claro para ele as regras, a regularidade das coisas, mas aberto a como ele vai conseguir fazer isso. Porque tem uma sutileza muito grande aí, né, de que, eu espero que é uma questão aí. Se a gente deixa essa funcionalidade como centro, se a gente enfatiza demais o aspecto funcional, a gente tende a querer que daqui a pouco o autista esteja fazendo isso aqui que eu tracei para ele. E esse é um ponto problemático para a psicanálise, né? Porque a gente pode trabalhar aquela potencialidade dele e esperar o modo como ele vai fazer isso, né? Ficar aberto e aceitar a maneira como ele vai conseguir fazer isso. Então, a gente não trabalha... Só um pouquinho, Camila, só um pouquinho no último ponto aí. E aí, esse trabalho com essa contiguidade entre objeto, contato, sensação, né, que é um trabalho, né, que muitas vezes aí o pessoal da arquitetura, né, dos espaços, do que pode ser construído em termos de espaço de brincar, né, para que ele consiga estar num espaço que é confortável do ponto de vista sonoro, visual, né, e do tato, né, das coisas que podem favorecer que ele estabeleça aí um elo com o ambiente. Né? Esse é um ponto importante, né, as sensações dele, porque ele vai conseguir fazer uma representação desse mundo, que para ele estou tentando achar uma palavra que para ele é uma dificuldade a mais, vamos dizer assim. Pode passar. Agora sim. Então, assim, de forma ampla, né, a gente tem ações intensivas e ativas, né, ou seja, fazer com que brincadeiras e espaços e lugares onde ele possa encontrar uma maneira de conseguir interagir, né, a precocidade, que é uma coisa muito que a gente tem, né, assim, já que tem bebês, né, desde bebês uma criança pode apresentar sinais de autismo, então tem uma precocidade da aplicação dessas intervenções, o trabalho e troca com as famílias, né, as famílias, elas devem estar presentes nos espaços onde as crianças autistas estão, as famílias têm que estar lá, né, tem que existir um espaço para isso, não somente para as crianças, né, e existe uma reflexão permanente com os outros espaços, os outros lugares, como isso que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive, né, esse diálogo. Pode passar. De forma específica, aí a gente tem os tratamentos com as psicoterapias semanais, com as fonoaudiologias, com a psicomotricidade, sensório-motricidade, psicopedagogia, grupo de criança, grupo de linguagem, grupos terapêuticos, psicodramas. Psicodramas, gente, são como se fossem espaços de representação, como se fosse o aspecto da teatralização das emoções, né? Tem um documentário que eu gosto muito, ele é um pouco antigo, mas eu gosto muito, que se chama Autismo, o Musical. É muito interessante. Eu recomendo para todo mundo ver. Antigamente ele tinha na HBO, eu não sei como é que está hoje, é bem antigo esse documentário, mas ele é fantástico, porque é um projeto que tinha nos Estados Unidos, né, que uma mãe de um autista, ela promove, que era o desafio de reunir várias crianças com autismo para representar uma cena. Uma peça teatral. Então, é muito interessante, porque ela teve que lidar com isso, né, com esse quando estavam juntos, como é que ela lidava isso de interagir com as crianças, o ambiente em si, né, é bem interessante. Entrevistas individuais com os pais, reunião de grupos com os pais das crianças, e unidade de cuidados intensivos,
que se chama unidade mãe-bebê, né? Espaços onde as mães podem estar com seus bebês, que, enfim, identifica algo aí. Pode passar, Camila. Bom, esse termo aí, giros discursivos, não é meu, é de uma autora chamada Cristina Kupfer. Ela trabalha com famílias e imagino que os espaços onde a gente pode, os espaços institucionais, né, para trabalho com crianças com autismo, devam ficar atentas a isso, né, a espaços onde as famílias vão estar com as crianças. E esses giros discursivos, na verdade, é como a psicanálise trabalha, garantindo espaços de fala para os pais e para aqueles que cuidam e ou convivem com a criança considerada autista. Né? São perguntas, né? Acho que Camila me perguntava sobre isso, né? Como é que a gente deve falar, né? Hoje, o autismo é um desafio, inclusive eu vou colocar como desafio no outro slide. O desafio é esse, né? Assim, quando a gente trabalha com famílias, eu acho que como é a situação de chegar numa comunidade, né? E aí existe uma demanda, né, naquela comunidade prévia, né? As pessoas que vão chegar para trabalhar na comunidade já estão sabendo que tem ali uma demanda e tal. É esperar mesmo que as famílias digam, né? É esperar. Existem estratégias de perguntas, estratégias de abordagem, mas a gente sempre espera que a própria pessoa traga, né? Traga a desconfiança do diagnóstico, traga se ela foi a médico tal e o médico disse alguma coisa disso, ou se ela de fato já levou o filho para uma série de profissionais, os profissionais já nomearam assim. Na verdade, a gente espera que a pessoa traga, né? Porque o diagnóstico, ainda que a gente faça um diagnóstico, pelo menos na psicanálise, o diagnóstico não é aquele clássico, né? Ele vem a partir de um processo. Então, normalmente, as pessoas já chegam trazendo isso. Meu filho tem autismo. Eu tenho um filho com autismo. E para a psicologia, né, para a psicanálise, a gente vai pedir para a pessoa falar. Né? Fale. Como é que você vê seu filho? O que você observa dele? O que você escuta quando ele fala? Como é? O que ele diz? Como é que você lida com isso? Não é? O que ele costuma dizer? Como esses pais se relacionam com a criança? Como é que esses pais se dirigem à criança? Então, assim, a minha recomendação é essa, né? É que a gente chegue com essas perguntas mais simples, né? Mas como é seu filho? Como é que ele costuma brincar? Você tem quantos filhos? E como é que eles são? Eles costumam brincar do quê? Mas dentro quando ele está em casa? Como é? Ele tem um espaço para brincar? Não tem? Como é que ele faz? O que você observa alguma coisa? Como é que você acha né? Enfim, da brincadeira que seu filho tem? Quais são os brinquedos que ele usa? Tem brinquedo? Não tem? Ele costuma brinca com outra criança? Não brinca? É aí que a pessoa vai trazendo, né? Vai trazendo, vai falando. E às vezes a própria pessoa traz. Eu levei ele lá para uma instituição. O médico falou que talvez ele fosse autista e tal. E aí é que a gente vai podendo deixar que a pessoa produza uma fala sobre isso, porque não é qualquer coisa. Você escutar de uma pessoa, de um médico, de um pediatra, de um neuro, enfim, de um professor da escola, que o seu filho é autista. Né? A gente, na psicanálise, a gente precisa, sobretudo, garantir um espaço de fala para que os fantasmas não sejam maiores ainda do que já são. Né? Então, a ideia, eu lembro muito, pode passar, Camila, eu me lembro muito de uma criança autista que eu acompanhava como supervisora na universidade, e uma mãe trouxe uma criança com sinais muito evidentes, assim, de um fechamento, como a gente diz, um fechamento autístico, e lá para as tantas, aí ela trouxe e disse, eu não sei o que ela tem, o que ela... Enfim, lá para adiante do tratamento, ela disse assim para a estagiária, um belo dia, eu fui para o médico e a médica já descobriu que ela tem. É autismo. Aí ela, no mesmo instante que ela disse isso, ela disse assim, ela nem precisa vir mais, né? Porque ela... Aí a estagiária disse, não, aí é que ela precisa, né? Porque a mãe,
esse é o ponto para a gente na psicanálise, assim, mas como é isso? Como é que você vai conduzir, se relacionar com seu filho a partir do momento que você desconfia, imagina, recebe, enfim, o que seja, esse diagnóstico de autismo? O que você tem a dizer sobre essa criança? Que é essa pergunta, né? O que ela sabe sobre o autismo? Que são perguntas que a gente na psicologia vai fazendo, né? O que pensa sobre o autismo? Como recebeu o diagnóstico? De quem recebeu? Como convive? O como convive? E essas duas perguntas eu deixei separadas porque talvez ela seja mais importante para a gente, né? O que espera da criança e o que deseja para ela, né? Tem perguntas aí, mas acho que é para o final, né? Que a gente, né? Se você Pronto. quiser ir respondendo agora, eu posso ir fazendo, mas você que escolhe. Se quiser deixar para o final, a gente deixa. Não, então eu vou terminar. Eu estou preocupada com a hora, eu vou terminar e volto. E volto aqui. Essas duas últimas perguntas, o que espera dela e o que deseja para ela, isso para a gente é muito, muito, muito importante. Porque o aspecto, inclusive, da funcionalidade, se a criança vai conseguir tomar um banho só, amarrar os sapatos sozinha, se vai conseguir ficar brincando sozinha por um tempo, sem que, né, sem que não coloque coisas na boca enfim, se ela vai controlar a coisa agressiva que às vezes tem em algumas crianças. Esse aspecto da funcionalidade, ele é atravessado pela afetividade. E a afetividade modula um pouco essas reações. Então, assim, isso para a gente, assim, como um pai e uma mãe vê o seu filho com esse diagnóstico, que vai esperar dele, porque essa mãe que disse assim, então ela não precisa mais vir não, né? Ou seja, ela estava fechando ali toda a possibilidade que aquela criança tinha de caminhar do modo como ela consiga caminhar. Pode passar. E os desafios são esses, né? Assim, lidar com a banalização do diagnóstico, né? Porque, como eu disse, isso está muito, muito, muito forte, muito presente, muito consistente, infelizmente. Um sinal qualquer de um fechamento, autismo. Uma dificuldade de fala, uma inibição da criança, autismo. E isso traz um prejuízo muito, né? Muito, isso afeta as relações dos pais, né? Porque essa coisa de o que você espera do seu filho, se ele tem autismo, o que eu vou esperar? Muitos dizem, não tenho que esperar mais, né? Já sei que ele não vai ser normal, já sei que ele não vai estudar direito, já sei que ele não vai se relacionar com ninguém, né? Isso é muito sério. E o desafio do trabalho transdisciplinar, né? Que eu acho que essa compreensão é para além do multi, né? É uma discussão assim muito extensa. Eu só vou pincelar ela aqui nesse sentido, nesse ponto da gente poder encontrar uma compreensão dessas questões, não somente compreender como o autismo se caracteriza, sabe? Eu acho isso é um prejuízo também para os outros campos. Ah, não, peraí, deixa eu ver qual é o sinal do autismo. Eu acho que toda a área de saber que lida com isso, ela teria que ficar aberta a essas outras questões, banalização do diagnóstico, né, esse caráter deficitário com que a gente olha uma criança autista, de que isso não é consenso, que a gente precisa discutir, que a gente precisa olhar para essa criança de uma outra maneira que não seja, né, como uma criança que tem uma disfunção, né, como uma criança que tenha esse olhar, né, da importância da relação, dessa compreensão dessa causalidade do autismo que está também situado numa causalidade, porque a gente pode pensar assim, essa dificuldade com a linguagem, ela é causa ou ela é consequência? Né, do autismo. A gente tem horas que a gente precisa parar tudo para ver naquela criança ali o que aconteceu. Então, é um desafio permanente. Né? Eu terminaria aqui com esses dois pontos, e aí eu vou para as perguntas agora.
Perfeito, Camila, Karina. eu volto aqui o chat ou você me fala como é que eu... Eu volto, eu pergunto aqui para você só um minutinho, certo? Vou parar aqui a apresentação. Karina, a primeira fala de Viviane agradecendo o horário. Desculpa novamente, gente, estou meio afônica, mas vai dar certo. Agradecendo o horário. Viviane, a gente está tentando colocar em horários diversos, para que justamente abrace todo mundo. A gente tem uma preferência para o horário das 6h30, porque pega o pessoal da manhã e que estagia tarde. Sim. E sempre que tiver possibilidade, a gente vai colocar de manhã. Já alerto que na semana que vem vai ser na sexta-feira de manhã e vai ser com uma fisioterapeuta, certo? Então, quem está aqui já está convidado, a gente vai falar sobre autismo na perspectiva da fisioterapia. Professora Karina, muito obrigada pela sua fala. O pessoal aqui ficou bem motivado. Renata Medeiros pergunta, professora, qual a sua opinião sobre a intervenção ABA? Está bem em alta, embora seja uma ciência, leio muitas críticas, principalmente de autistas adultos. Então, eu não tenho, né, eu não trabalho com aba, não tenho propriedade para falar. O que eu ressalto é a questão mesmo de a gente precisa ter cuidado para que o aspecto funcional do autismo ele não seja mais evidenciado, ou seja, ele não fique como vamos dizer assim, que esse protagonismo seja dividido com o aspecto relacional. Eu diria isso, não é? Porque a gente sabe da importância da funcionalidade. A questão é que tende-se a algumas correntes e a gente já vê alguns posicionamentos equivocados no sentido de dizer é isso que a gente precisa fazer quando a gente trabalha com autismo, desenvolver a funcionalidade dele. E a psicanálise diz, não é aí, não é somente isso, tem alguma coisa para além disso, que é a afetividade que atravessa todo o processo, né, de como o autista está no mundo, na vida, no social. Então, na verdade, é essa a questão, não é a funcionalidade, não é enfatizando apenas a funcionalidade que a gente vai conseguir avanços, né? É só nesse sentido, mas a gente não nem discute de maneira alguma de como isso é importante. Mas é nesse sentido, né? O aspecto comportamental, ele é um aspecto. O relacional atravessa. Eu vou fazer um gancho nessa pergunta, vou pedir licença aqui aos participantes que já mandaram as perguntas. Eu gostaria de saber, Karina, como é que funciona a questão do ócio. Porque quando você coloca que ele vai ter terapia, vai ter várias questões que vão trabalhar essa questão relacional, mas também as questões funcionais, a agenda de uma criança que tem autismo, ou de uma pessoa que tem autismo, ela é lotadíssima. E a grande discussão que a gente faz hoje é sobre a importância do ócio na formação do desenvolvimento individual da criança. Como é que isso se dá quando é uma questão, quando é um autista, né? Como é que pode haver um equilíbrio nesse ponto? Camila, essa pergunta é super importante. Isso vai recair sobre a dinâmica familiar, né? A família vai tomar decisões. A família vai tomar decisões. E isso é muito complexo, não é uma coisa simples, não é uma resposta simples, porque a família vai traçando as prioridades, porque compreende. E aí eu volto de novo, isso tudo vai recair sobre a questão afetiva que circula na família. Né? Então a gente tem todas as situações, a gente tem aquela família que não consegue lidar com a criança. E aí eu não quero qualificar isso, eu não quero colocar isso no campo do certo, do errado, do bom e do... Não é isso. Mas existe aquela dificuldade mesmo de lidar com essa criança em casa, então o mais rápido a fazer é vamos colocar ela em várias atividades, que assim a gente, né, tem uma dificuldade de lidar. E essa dificuldade é justamente isso que a psicanálise tenta ouvir. Ela tenta ouvir aquela mãe que quer um lugar para dizer, eu não tenho, né, eu tô aí, eu tô cansada, eu não aguento,
É isso que precisa ganhar voz. Então, isso fica muito na dinâmica familiar. Aí a gente não tem né, um parâmetro aí de dizer que é o ideal. O ideal é escutar as famílias e como elas pensam todas essas atividades que o filho precisa ter ou não precisa ter. Não é? É um ponto delicado esse, é um ponto mais tenso. É delicadíssimo mesmo, especial que a gente tem hoje, uma rotina de trabalho, né, externa de 10, 12 horas, muitas vezes. Isso acaba também influenciando muito nessa dinâmica da família, como você mesmo coloca. É bem delicado. Estar juntos ali, não estar. Isso é de toda e qualquer família. As famílias vão se organizando de maneira tão diferente. Então, assim, algumas permanecem juntas e elegem coisas para fazer juntas, outras não aguentam muito fazer coisas juntas, né? Tem muito embate, então cada um vai para o seu canto, mas estão juntos no mesmo espaço, e isso é tranquilo. Às vezes nada é tranquilo, então a gente tem que lidar. Por isso daí, essa sua pergunta vai recair sobre a importância que um espaço que receba crianças, que seja um espaço que as famílias possam estar. Perfeito. Viviana colocou a pergunta se quando a família não consegue lidar com esse diagnóstico, se isso é uma questão de fuga, negação da realidade. Acho que foi o momento que estava falando sobre essa dificuldade de lidar com o primeiro diagnóstico do autismo. Olha, isso é uma resposta que serve para todos nós, em alguma medida da nossa vida. A gente está sempre negando alguma coisa, reconhecer alguma coisa em nós, né? Eu diria de saída isso, sim. Sim, porque é doloroso mesmo, né? É doloroso, porque é como eu estou colocando assim, esse traço comum do autismo, que é um fechamento, né? É um modo fechado de estar no mundo. Ele traz prejuízos para a vida porque o nosso sistema não é esse, né? O nosso sistema de vida é sempre o sistema da troca afetiva, das trocas mesmo. A gente está o tempo inteiro aqui alerta tudo que está acontecendo ao redor, a gente fala e espera que o outro responda, a gente tem vontade de dizer uma coisa para alguém e segura, não diz um pouco, diz muito, né? Explode com alguém, ou então é muito. Mas a gente está sempre conseguindo mais ou menos balancear essas coisas. Tem horas que a gente não controla uma raiva que a gente tem, mas no minuto seguinte a gente diz, não, calma, peraí, deixa eu me acalmar. Então, a vida é feita disso. Então, às vezes a gente tem dificuldades, né, de lidar com isso, mas a gente caminha com a coisa. No autismo, é uma dificuldade como se fosse a mais, né? E aí, assim, um filho com autismo, pode quebrar o ideal dos pais, né? O ideal, quando uma criança nasce, tem toda uma projeção dos pais em relação àquele filho, né? E eu quero que ele seja isso, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele consiga isso, eu quero que ele se case, eu quero que ele não se case, eu quero que ele viaje, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja o que ele quiser. A gente tem planos, e esses planos são nossos. É assim que funciona, né? Depois a gente vai ter que abrir mão. Mas a gente projeta. E aí a criança tem lá um modo de existência que não vai conseguir lidar muito bem nesse sistema de vida que a gente tem. E aí isso é uma quebra de ideal muito forte. A negação é o primeiro movimento que a gente faz mesmo. Né? Não é uma coisa tão simples de dizer, assim, não quero saber disso. Mas é uma negação a nível estrutural, a nível íntimo mesmo, assim. A gente vai lutar quando às vezes a gente luta quando perde alguém, né? Primeiramente, eu não quero acreditar que isso aconteceu. E é isso, aí eu volto para a importância do trabalho com a família. E tem uma pergunta aqui. Professora, é viável combinar a terapia comportamental através do ABA e a psicanálise? É válido? Não, não, são propostas absolutamente diferentes.
O ABA, inclusive, ele pode ser aplicado por outros profissionais, inclusive, né? Não necessariamente o psicólogo, não é uma prerrogativa só do psicólogo, ele pode, é uma ferramenta, né? Mas o psicólogo, ele se pauta por uma linha terapêutica, né? E ele, porque são divergentes, né? Porque para a psicanálise, existe a modalidade inconsciente, existem as motivações inconscientes, a gente trabalha com isso, né? A gente não trabalha modulando o comportamento, a gente trabalha tentando fazer com que aquele sujeito ali, ele consiga expressar a peculiaridade dele, a singularidade dele, do modo como ele possa, né? Então, para a gente não é o comportamento, assim, avaliação de comportamento, ou então previsão de comportamento, então estabelecer atividades para fazer em casa. Isso não é a nossa linha de trabalho. A nossa linha de trabalho é a questão, né, do afeto, de como dizia Freud, do trânsito libidinal, né? Que são as nossas energias inconscientes que estão ali, né, que comparecem nas relações afetivas. Então, é interessante porque tinha enfim, uma situação que uma criança, ela era autista, ela tinha uma agressividade muito forte em relação à mãe, mas ao pai não. Quando a mãe estava perto, ela batia na mãe, ela mordia, ela machucava a mãe, mas em relação ao pai não. E aí, como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente trabalha isso? Tem uma relação, tem uma questão afetiva aí, não é uma questão comportamental essa, pelo menos a gente não vê assim, né? Tem algo aí. Eu sei que as coisas se manifestam em forma de comportamento, sim, eu não vou discutir isso, mas é como se a gente fosse tentar incidir numa base, né? Numa coisa mais anterior, né? Tem alguma coisa dessa relação dessa criança com essa mãe, para ela chegar e ela bater, e ela morder, e ela agredir, puxar o cabelo da mãe. E o pai, ela não faz isso. Existe uma maneira dessa mãe olhar também para essa filha, diferente de como o pai olha. E a gente trabalha nessa dimensão, então não dá para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Seriam contraditórias. Obrigada, professora. Rodrigo, aluno de arquitetura aqui do ensino semestre, pergunta: o tratamento é contínuo? E se o tratamento parar em algum momento, a criança pode regredir no desenvolvimento já avançado? Ah, isso é tão particular isso, tão particular, assim, tão singular, é no caso a caso que a gente vê isso, né? É no caso a caso, é no um a um que a gente vê isso. A necessidade de uma análise, né, como a gente chama na psicanálise, a necessidade de uma análise ou não, isso é uma coisa também que vai ficar, vai ser discutido com a família, de por que a família está querendo que aquela criança ali, ela permaneça no tratamento, o que está, né, demandando dela, né, daquela criança, porque aquela criança ela vai ser sempre trazida, vai ser sempre levada, né, porque ela não tem uma demanda própria, e a gente vai discutir isso. Agora, todos os ganhos, né, que uma criança tenha, eu estou falando da psicanálise, né, todos os ganhos no sentido de que qualquer modificação nessa modalidade de relação afetiva, aquele ganho, ele permanece, né? A criança pode até voltar a fazer algumas coisas, mas ela faz de um modo diferente, ela não faz como fazia antes né, daquilo. E o que a gente pretende na psicanálise é, de fato, a mobilização afetiva dos pais em relação à criança e da criança em relação aos pais. Eu falo pais, tá, gente, de uma maneira muito ampla, com aquelas pessoas com quem ela convive. Entra aí a avô, a avó, a babá, os irmãos, né? A gente fala do pai de uma maneira mais abrangente. Então, é uma pergunta que não dá para responder de modo uniforme. Aí rolou uma conversa aqui no chat, né, de Viviana com a Aline, que é nossa psicóloga lá da Secretaria de Coordenação de Curso. Muito obrigada, Aline, por estar dando suporte hoje. Eu pedi um help para ela, se eu ficasse totalmente sem voz, para ela me ajudar.
Então, Sim. obrigada, Aline, por estar aqui. Só sua presença já me ajuda muito. E aí ela fala muito sobre essa questão da negação da família e a dificuldade de lidar com esse filho real, né? Que acho que foi concomitante ao momento que você estava respondendo. E ela agradeceu, porque é sempre muito rico ouvi-la. E aí temos aqui a presença da psicóloga Laísa Moraes, e ela está agradecendo o convite e a oportunidade de ouvir a nossa rainha do universo. Isso tem uma história com esse termo aí, viu? E eu confesso que, preliminarmente, isso tanto sobre a psicanálise, né? Assim, eu sou arquiteta, eu fiquei curiosa como é que você faz uma sessão de psicanálise, e a gente está perguntando isso muito pelo espaço, né? Dentro das conversas que a gente teve com outras pessoas, eles mostravam muito essa necessidade do espaço ser um espaço acolhedor. E muitas vezes as clínicas, elas não são. E a psicanálise é conhecida pelo divã, né? Ah, Pela fala, aquela coisa bem estereotipada. E aí eu queria saber de você, quando vocês trabalham com criança, como é que funciona esse espaço de terapia, né? A gente sempre perguntando em relação a... mas essa pergunta é mais do que pertinente, até agradeço você ter perguntado. Olha, a psicanálise continua nesse modo, né, de trabalho com divã, numa sala e tal, mas não somente, né, não somente. Esse é o clássico da psicanálise realmente, né, assim, ofertar esse espaço privado, né, com o divã, a cadeira e tal. As crianças não vão para o divã, as crianças vão brincar, né? Elas brincam. Elas vão, na verdade, elas não vão brincar. Elas brincam, mas elas vão falar através do brincar. Então, quando a gente recebe uma criança, a gente senta no chão, pinta, desenha, conversa, sem perder de vista que eu não estou ali. Eu posso estar brincando com a criança, mas eu não estou brincando no sentido do entretenimento, né? Eu estou tentando extrair dela um discurso. Eu estou tentando extrair dela um discurso que se faz de forma diferente do adulto, mas a gente vai para o chão, a gente brinca, a gente faz de conta, né, interage, tem uma interação muito própria, mas sem perder de vista isso, que eu estou, na verdade, querendo escutar o que é que ela está dizendo sobre aquilo que ela está trazendo, né, e aí é tentando, de fato, não é verificar se os pais têm razão ou não é uma aliança terapêutica que a gente faz com os pais para consertar a criança ou para ajustar a criança. Ao contrário, é muito um trabalho que a gente faz com os pais, mas para fazer surgir aquela particularidade daquela criança, porque ela é um sujeito. Dava um curso, viu, Camila? Psicanálise com crianças. Não tenho como avançar muito, não, mas bom, fora desse espaço do consultório, os psicanalistas estão no hospital psiquiátrico, nos CAPs, nas unidades de saúde, nas escolas, a gente leva o que para lá? A gente leva o nosso olhar. Então, a gente sabe que se a gente for trabalhar numa instituição, não vai ter um consultório privado, e nem é isso mesmo, né? Mas a gente não vai abrir mão desse olhar para as relações, né, para o discurso, para a fala. Para a gente é muito importante a fala, né? Essa fala que vai surgir ali, que é só daquele sujeito, de mais ninguém. Então a gente vai trabalhar no sentido de extrair dele uma fala, né? Porque quando ele fala, quando alguém fala e se escuta falando, é outra coisa, né? Então a gente trabalha, quando a gente trabalha no hospital, por exemplo, a gente vai no leito, atender no leito, a gente sabe que pode ter alguém lá do outro lado escutando, né? A gente tenta ali criar um espaço mais intimista, mas a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com o que tem, né? Institucionalmente também, a gente vai trabalhar com o que tem. Imagino que uma instituição que vá, aí no seu campo, né, que vá pensar um projeto de atendimento possa sim garantir um espaço lá fechado, mas possa também contar com a possibilidade de que essa escuta vai se dar no espaço aberto também. É nesse sentido. Muito obrigada, a gente sempre vai com aquela visão um pouquinho de filme, e é bom esclarecer. E agradeço muito, porque durante a sua fala você trouxe muitos elementos para a gente pensar o espaço, né? Trouxe a necessidade, uma coisa muito legal que você trouxe
foi a importância do elo com o ambiente que gera a construção da representação dele com o mundo. Então, achei muito legal essa sua fala, acho que para os meninos que vão fazer, desenvolver o projeto de arquitetura, esse é um elemento fundamental, o cuidado que a gente vai ter que ter com o ambiente. Os estímulos, né, Camila? Os estímulos. E aí, somando a live passada, né, a necessidade da família estar junto desses ambientes, dessa afetividade. Muito legal. Eu queria agradecer também a presença do pessoal da psicologia que está aqui em peso. Parece que você é diva mesmo, viu? Diva nada. Olha, cadê Laísa? Chega lá, Isa. Pois é, meninos. Bem feliz aí com a presença. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção, pelo carinho. E essa história de Rainha do Universo é uma brincadeira interna lá de quando eu trabalhava na UNP. Isso é uma história antiga. São histórias afetivas muito gostosas, pelo jeito, né? Obrigada, viu, Camila? Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom para mim. Foi muito bom a gente ouvir você também e aprender bastante. Para os alunos, eu vou fechando aqui, mas para os alunos de arquitetura, se lembrem de fazer um mapa mental da palestra passada e dessa palestra, do que isso simbolizou em termos de afeto para vocês e em termos de espaço, certo? Amanhã a gente tem aula com o pessoal de Direito, junto com o pessoal de Direito, e na semana que vem a gente vai falar sobre autismo na percepção da fisioterapia. E parabéns, viu, Camila? Parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz quando eu vejo outros campos assim, tão abertos. Muito bom isso. Muito obrigada pela parceria, viu, professora? Obrigada, tchau, gente.